Oi, se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito. E como você provavelmente já sabe, porque tá escrito no título do vídeo, aqui a gente vai conversar sobre a terceira temporada de Emily em Paris, que chegou na Netflix hoje, no caso pra vocês ontem, 21 de dezembro, né? Se eu postei esse vídeo no dia 22, que é o meu plano. Mas enfim, e aí o meu objetivo nesse vídeo vai ser falar sobre o final, comentar o final e também listar e comentar o que ficou de ponta solta pra quarta temporada que já foi confirmada pela Netflix também. E aí com isso a gente vai também comentando a temporada toda, comentando tudo que aconteceu nessa temporada de forma geral, assim, enquanto a gente vai falando sobre os tópicos que eu listei pra gente conversar nesse vídeo, tá bom? Então vamos falar sobre o final, porque eu acho que depois do final dessa temporada não tem como a gente falar sobre outras coisas da temporada sem antes falar sobre o final. O final, eu acho que eu não tava esperando. Algumas das coisas que aconteceram ali, acho que até foram um pouco previsíveis. A gente sabia que o último episódio da temporada com certeza giraria ao redor ali do relacionamento da Camille e do Gabriel e como a Emily e até o Alf se envolviam nisso, né? Mas a cena final mesmo me surpreendeu e muito. Vamos por partes. Então, ali, na reta final da temporada, começa uma história que gira ao redor de um futuro casamento entre o Gabriel e a Camille. Os dois não estão muito bem, mas quando ela volta de viagem da Grécia, ele acaba pedindo ela em casamento e tudo se encaminha a partir disso. Só que isso é um problema na temporada, porque a Emily sabia que a Camille estava traindo o Gabriel com uma outra mulher. Então, alguns episódios antes da história do casamento, também foi apresentada uma artista que estava ali expondo a sua arte, a sua intervenção na galeria da Camille. E aí, desde o princípio já rola um clima entre elas. E de fato, a Camille tem um caso com a Sofia, que é essa mulher, né? E vai pra Grécia passar um tempo com ela também. E aí a Emily sabia e não contou pro Gabriel, o que é difícil, mas eu acho que ela foi muito responsável em partes, porque a Mindy tava o tempo todo dizendo pra ela, olha, não se mete, isso não é coisa sua. E eu entendo, porque se ela se metesse, se fosse a Emily a contar pro Gabriel o que tava acontecendo, ou a dar um ultimato pra Camille, o problema ia ser justamente a história que ela tem com o Gabriel, né? Então, o Gabriel poderia achar que ela tava dizendo isso só pra ficar no meio dos dois, a própria Camille poderia virar isso contra ela, né? Então ela se mantém de fora e o noivado continua rolando, e aí tem uma festa de noivado no último episódio. E do nada, depois da informação que a Emily dá, da boa notícia, né, que a Emily dá em relação ao restaurante do Gabriel pra ele e a Camille decidem que eles vão se casar ali. Que vai ter um casamento surpresa, espontâneo, ali na hora mesmo, na capela da família, que foi a capela onde os pais da Camille se casaram. E aí, isso é uma maluquice completa, né, porque toda essa história é uma maluquice, só que a gente sabe disso, os envolvidos ali não sabem, parece uma ideia muito legal, né, vamos acelerar o casamento, eles já se amam mesmo, estão juntos há muitos anos, né. E aí a Camille deixa pro último instante pra desistir. Então quando ela tá ali dizendo as palavras finais, ela vira pro Gabriel e interrompe o casamento. Só que ao invés de interromper o casamento pra contar da traição, pra contar que ela tinha pisado na bola, ela vira o jogo e ela fala que ela tá terminando o casamento porque sabe que ele e a Emily sempre estiveram apaixonados um pelo outro e conta essa história do acordo que as duas fizeram e que ela quebrou. E aí isso me deixou muito puta, né, porque eu acho que o motivo daquela situação estar daquele jeito não era só pela Emily, né? Acho que tinha uma outra coisa, que era essa história da traição, que tinha um peso muito grande no relacionamento dos dois e no fato de eles estarem decidindo se casar. Ela tinha traído ele, não tinha sido só uma vez, ela tinha tido um caso com outra mulher e ela não mencionou isso. E pra além disso, a Emily tinha essa informação, não compartilhou, mesmo sendo amiga do Gabriel, né? Então, a dinâmica aqui ia muito além de simplesmente, tem um negócio ali entre o Gabriel e a Emily, e deixa eu fazer isso aqui em público na frente de todo mundo. A Camille, ela foi difícil pra mim nessa temporada, especialmente, porque eu lembro que essa é uma personagem que eu gostava muito no começo da série. O charme dessa personagem, dessa história, vinha justamente disso, né, porque ela era namorada do pretendente principal da protagonista. E ainda assim, a gente torcia por ela, a gente queria que ela fosse feliz, a gente se preocupava com ela. Porque ela era tão legal, era uma personagem tão querida e uma ótima amiga, e uma personagem divertida de acompanhar, que deixava a situação que já era ruim ainda pior. Eu não acho que a série conseguiu manter isso, pelo contrário, eu acho que nessa terceira temporada, a Camille está insuportável.
ela aparece muito pouco, ela tem uma história bem coadjuvante aqui ao longo dos episódios. Tem vários episódios em que ela nem aparece, ela viaja, ela fica mais distante em alguns momentos, né? Mas sempre que ela aparece, ela me irrita, porque ela não tem mais o charme que ela tinha. Ela tá ali sempre com uma cara de irritada, ela tá sempre reclamando de alguma coisa, sempre dificultando alguma situação. Então eu não sei o que aconteceu com essa personagem especificamente, que eu gostava tanto e que agora me estressa mais que qualquer outra coisa. Só que até aí, beleza. Depois de todo esse caos, ainda tava tudo sob controle, né? Porque tava dentro do esperado. Era o que a gente esperava desse final de temporada. E aí na última cena, o Gabriel revela pra Emily que ele pediu a Camila em casamento porque quando ela voltou da Grécia, ela contou pra ele que estava grávida. Ele solta isso e a temporada acaba. E aí nesse momento eu fui muito surpreendida mesmo, porque eu acho que essa informação dá uma virada nas coisas muito grande, né? O que é que isso significa pra essa série? Porque, em teoria, a Camille tinha deixado a porta aberta pra Emily e pro Gabriel entrarem. Mas ele vai ser pai de um filho dela. E aí, o que isso significa? Porque isso só foi jogado ali. Como vai ser essa dinâmica na próxima temporada? Ela não vai casar com ele? Ela abandonou ele ali no altar? E aí? Isso vai ser desfeito? Os dois vão reatar por conta da criança e por conta do relacionamento deles de muitos anos? Ou não? Eles vão ser pais dessa criança de forma independente, separados, né? Qual que vai ser? O que vai vir disso? E aí esse é um grande empecilho também pra Emily e pro Gabriel se relacionarem. Quanto a isso, eu vou dizer pra vocês que apesar de eu torcer muito pros dois na primeira temporada, eu já perdi esse encanto também desde a temporada anterior. Eu acho que quando a série introduziu o Alf, eu me empolguei muito mais com ele pra ser o par romântico da Emily do que eu estava empolgada com o Gabriel. E aí, nessa temporada, isso foi ainda mais forte. Eu me irritei com ele um pouquinho ali no começo da temporada, quando ele tava sendo um pouco cuzão, não contou pra Emily que ele tinha voltado pra Paris, né? Ela ficou achando que ele tava lá em Londres. Mas depois que os dois voltam e se acertam, eu tava o tempo todo gostando muito deles e o tempo todo preocupada, porque eu sabia que em determinado momento a temporada ia cagar com os dois. Porque a temporada ia trazer o Gabriel de novo pra essa narrativa em algum momento, com certeza, né? O que a série sempre faz. Então, naquele momento, quando o Alf vira as costas e larga a Emily dentro da capela, depois que a Camille sai e larga o Gabriel no altar, fica o coração muito dolorido, porque a gente ouviu dele em alguns momentos da temporada que ele não apresenta qualquer pessoa mais pra família dele, porque todas as vezes que ele apresentou uma namorada pra família, a namorada acabou dizendo que não gostava dele o suficiente, que as coisas estavam indo rápido demais, que ele não era a pessoa certa. E aí ele tem esse receio de confiar na Emily, de confiar no relacionamento dos dois. E aí quando ele confia, e ela pede pra ele confiar, né, ela diz pra ele que ele pode confiar, isso acontece. E aí o Alf sai, a Emily fica ali e fica pra conversar com o Gabriel e não vai atrás dele, né? Então eu entendo que a série sempre tenta trazer a Emily de volta ali pro Gabriel, que ele era o plano inicial da série, que ele sempre foi o interesse amoroso dela principal. Só que eu acho que o Alf funciona muito bem, é um personagem que eu gosto muito e que eu gostava muito também de ver em cena com a Emily o tempo todo. E aí me estressa um pouco a série sempre voltar pra esse lugar, né? A série sempre voltar pro lugar do triângulo amoroso, pro lugar do triângulo não, que agora é um quarteto amoroso, né? Porque ainda que a temporada se desenvolva, ainda todas as temporadas da série, né, se desenvolvam pra outros lugares, no fim das contas, sempre acaba voltando pra isso, né? Com isso dito, vamos falar um pouquinho sobre o que tem de ponta solta em relação a esses personagens e a outros personagens que apareceram nessa temporada também. Acho que a primeira ponta solta que a gente precisa pontuar é justamente a questão da traição da Camille em relação ao Gabriel, né? Porque ela traiu ele e ele ainda não sabe. Ele acabou de ser largado no altar, ele vai ser pai, ela tá grávida, ele sabe disso, mas ele não sabe que a Camille teve um caso com uma outra mulher. Isso foi importante na história, eu achei que ele fosse descobrir ali no final, ele não descobre, a Emily continua guardando esse segredo. Então essa é uma ponta solta pra quarta temporada. Além disso, quando a gente pensa nessa história também, será que o Alf saiu 100% da vida da Emily mesmo? Será que ele volta pra próxima temporada? Eu gostaria de ver as coisas entre eles voltando a dar certo, mas aí eu talvez esteja sendo, sei lá, errada, porque o coitado também merece alguém que queira ele como primeira opção, que é o que ele diz ali no final da temporada pra Emily, né? Fora isso, a gente também tem toda a questão da estrela Michelin do restaurante do Gabriel, e eu acho que isso vai ser uma parte importante da próxima temporada, porque quando a crítica ali da estrela Michelin, a crítica gastronômica,
come no restaurante do Gabriel pela segunda vez, ela tá ali com o Luke, né, que é a namorada dele, a Marianne. E aí ela fala pra ele, nossa, eu achei que tinha sido só sorte de primeiro dia, mas agora a comida tá muito melhor. E por que isso é preocupante? Porque no momento que ela come pela segunda vez, quem tá cozinhando é só a avó do Gabriel, ele não tá ali. Então meio que ela tá dizendo que a comida do restaurante ficou ainda melhor só sob os cuidados da avó dele, da Gigi. Então fiquei pensando que isso pudesse também ser um problema pra próxima temporada da série. Tipo, talvez a avó do Gabriel ser a estrela ali, a estrela Michelin, fazendo essa analogia, né? E não o próprio Gabriel. Mas não sei se isso é só uma impressão que eu tive ou não. Olhando para os outros núcleos da série, da temporada, um núcleo que com certeza ainda vai dar muito o que falar na próxima temporada é o da Mindy, porque a Mindy teve duas histórias com dois namorados diferentes, né? Ela começa com o Benoit, acho que é assim o nome dele, e aí os dois eventualmente terminam e ela começa um relacionamento com o Nicholas, que é um cara que ela conhecia desde o colégio interno. E aí eles estão num lugar ruim ali no final da temporada, quando o Benoit volta, aparece e diz pra Mindy que ele escreveu a música que ele tinha escrito pra ela e que ela gravou cantando no Eurovision. O Eurovision é um concurso musical muito importante da Europa, né? Inclusive o Måneskin veio do Eurovision. E aí eles vão participar, a banda deles vai participar do Eurovision na próxima edição, e a gente deve ver isso com certeza na próxima temporada. E isso deve reaproximar o Benoit da Mindy, né? E aí eu queria dizer também que eu amo a Mindy, eu acho que ela é uma das melhores personagens dessa série, ela é perfeita, ela nunca errou, e eu amei que quando o Nicholas, que é o namorado novo dela, tenta ser cuzão com a Emily, ela não hesita em ficar do lado da amiga quando ela descobre o que aconteceu. Ela não questiona a Emily, ela não fica com raiva da Emily, ela vira e fala, ei, obrigada, te amo, vou resolver isso aqui com meu namorado, porque ele foi um cuzão com você. E aí, assim, perfeita, essa mulher realmente é uma das melhores coisas desta série. Falando sobre o trabalho da Emily, os coworkers e as pontas soltas dos colegas de trabalho da Emily, talvez a gente veja uma dinâmica na próxima temporada do Julian indo pra outra empresa, né, porque ele não tá feliz ali na Grantot, eu não sei pronunciar o novo nome da agência, Sylvie Grantot, enfim, francês, né, vai ficar com Deus essa parte mesmo. Mas ele não tá feliz porque a Emily sempre toma frente das ideias de todas as campanhas e não sobra espaço pra ele, o que eu acho que é uma questão bastante válida, né? E aí a gente vê ali no final, na reta final da temporada, ele entrando em contato com uma outra, provavelmente uma outra empresa, né? Porque ele fala sobre uma oferta que ele recebeu. Então talvez a gente comece a próxima temporada com ele pedindo demissão ali da agência, da Grantot, e indo pra outro lugar. Mas eu gosto muito dele, então espero que isso seja temporário e ele volte. O que deve ser, já que a maioria das questões de trabalho que surgem na série acabam sendo bem temporárias, né? Uma outra ponta solta que eu reparei também, nesse sentido, envolve a Sylvie. Acho que a Sylvie teve várias questões aqui nessa temporada também. Ela teve 2 namorados, né? Ela tava namorando o moço mais novo, que agora eu me esqueci o nome dele, no início da temporada, mas ela acaba voltando com seu ex-marido, com o Lorenzo. E aí, no final da temporada, a gente descobre que tem alguém querendo investir num negócio do Lorenzo ali em Paris, né? E esse alguém é o Leon, acho que é assim o nome dele, que é o pai do Nicholas. E aí, isso é uma questão pra próxima temporada, e claramente a Sylvie não fica feliz em relação a isso, né? Porque parece que os dois têm um passado. Não foi revelado, mas acho que a gente pode assumir algumas coisas aqui, né? Porque quando a Sylvie encontra ele pra almoçar, porque ela precisa de um favor, ele fala, nossa, eu lembro do seu tempo de assistente, você não mudou nada. E aí ela vira pra ele e fala, não mudei, mas eu espero que você tenha mudado, porque você não me tratou com respeito naquela época. Então, talvez ele tenha assediado ela de alguma forma, sido invasivo com ela de alguma forma na época em que ela era muito mais nova e não tinha tanta influência, né? Enquanto ele já tinha uma certa influência, um certo nome, e aí isso deve ser uma narrativa relevante da próxima temporada, porque só ficou ali no ar. E eu acho que é isso, assim, acho que são essas as principais pontas soltas que essa temporada deixou pra próxima temporada. Que bom que a próxima temporada já está confirmada, né? E eu acho que falando sobre a terceira temporada da série de uma forma mais geral, eu gostei da temporada, tem algumas coisas que me incomodam, mas no geral eu gostei da temporada, me divertiu. Eu acho que a temporada começa muito focada na vida profissional da Emily e eu gosto disso, não me incomodei muito com como as coisas foram feitas, né? Porque o gancho da temporada passada foi: a Emily vai ficar com a Sylvie e com o pessoal ali da França, né, de Paris, ou ela vai manter a sua lealdade com a Madeline e Chicago, né? Então ela começa a terceira temporada com esse dilema.
E aí eu gosto de como a série mantém isso por alguns episódios, mas também logo resolve. Também gosto da forma que resolve, né? Da Sylvie abrindo a sua própria agência, da Emily sendo demitida porque ficou em cima do muro e depois reconquistando o seu lugar. Mas uma coisa que eu não gostei muito, e eu acho que vocês também devem ter se irritado porque foi bem... me incomodou um pouco. A Madeline, que é a chefe da Emily dos Estados Unidos, né? Do grupo Gilbert lá de Chicago, ela é muito chata. Ela é muito caricata, então ela não me agradou muito. Ela estar tão presente assim na série nos primeiros episódios não me agradou muito. E é muito doido isso, porque eu gosto muito da atriz que faz ela, que é a Kate Walsh. Porque eu adoro ela fez Grey's Anatomy, faz ainda às vezes a Edson em Grey's Anatomy. E eu adoro a personagem, eu adoro a atriz, mas aqui ela não me convenceu. Mas aí também, se a gente pensar, o objetivo da série sempre foi estereotipar algumas coisas, né? Então, os franceses são o estereótipo de franceses, e aí a gente tem esse outro lado, né? Uma americana que é 100% americana, e a Emily também tem esse papel na série, né? Ela é muito americana, de uma forma bem estereotipada, e acho que faz parte da narrativa. Falando em Emily, pelo amor de Deus, eu acho que essa foi a temporada com os looks mais horrorosos da Emily. Porque na primeira temporada não me incomodava tanto. Tinha um ou outro look meio ruim, mas tinham alguns bonitos. Na segunda, já deu pra perceber que a produção da série tinha percebido essas críticas aos looks e intensificado esses looks. Mas nessa temporada eles se excederam. É um look pior do que o outro. Mas beleza também, acho que agora já faz parte do que a gente espera que essa série seja. E é isso, acho que era isso que eu tinha pra dizer. Tô animada pra uma próxima temporada, é uma série que eu gosto, que me diverte, eu gosto desse estilo de série, né? Não é novidade, já falei nos outros vídeos que eu fiz sobre Emily em Paris aqui no canal, que o produtor dessa série, o criador da série é o Darren Star, e ele já fez Younger, que é uma outra série que eu gosto, além de outras séries também, como por exemplo Sex and the City. Então eu gosto de como ele brinca com o roteiro, atrelando esse roteiro sempre a uma cidade, né? Nas outras produções foi Nova York, dessa vez é Paris, e eu também gosto de ver Paris como pano de fundo e como quase um personagem presente nessa história o tempo todo. Enfim, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um joinha e me contem nos comentários as opiniões de vocês em relação a essa temporada também, pra gente continuar conversando, tá bom? E compartilhem esse vídeo com outras pessoas que assistiram a terceira temporada de Emily em Paris e que querem falar sobre o final, porque o final foi assim, de me deixar de boca aberta. Realmente, essa série não faz isso tanto, só às vezes, numas situações bem malucas. É isso, um beijo grande e até a próxima!